Você já sentiu que Deus estava em silêncio? Já olhou para o teto durante a madrugada e pensou, por que continuar vivendo? Essa história não é apenas sobre depressão, é sobre um homem que odiava falar de Deus. Um homem destruído por dentro, que sorria por fora, mas estava morrendo em silêncio. E quando tudo parecia perdido, quando ele decidiu que aquela seria sua última noite, Deus entrou no quarto. Prepare seu coração, porque essa história pode transformar vidas. E antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este testemunho com alguém que esteja passando por momentos difíceis. Talvez uma simples mensagem enviada hoje seja exatamente o milagre que alguém precisava receber. O homem que não acreditava em Deus. O nome dele era Daniel. Daniel tinha 34 anos. Trabalhava muito, tinha dinheiro, tinha carro, tinha amigos, mas por dentro estava vazio. Quando criança, viu a mãe ajoelhada orando por cura enquanto o pai morria no hospital. Ela dizia, Deus vai fazer um milagre, mas o milagre nunca aconteceu. Seu pai morreu e naquele dia, Daniel decidiu, se Deus existe, ele me abandonou. Ele cresceu revoltado, debochava de cristãos, chamava a fé de ilusão, dizia religião é muleta emocional. Por fora, parecia forte, mas ninguém sabia o que acontecia quando ele chegava em casa. As noites eram longas, silenciosas, pesadas. A depressão chegou devagar, como uma sombra. Primeiro veio a ansiedade, depois a insônia, depois o vazio, até que um dia ele não conseguia mais sentir nada. Daniel começou a se afastar de todos, parou de atender mensagens, parou de sair, parou de sorrir. No trabalho, fingia estar bem, mas no banheiro da empresa, chorava escondido, ninguém percebia, porque a depressão é assim, ela ensina a pessoa a sofrer em silêncio. Havia noites em que Daniel sentava no chão do apartamento e dizia, se eu desaparecer hoje, ninguém vai sentir falta. Ele começou a beber, tentou preencher o vazio com festas, relacionamentos e dinheiro. Mas nada funcionava, porque existem dores que nenhuma distração consegue curar. Até que chegou a pior noite da vida dele. Uma chuva forte caía lá fora, o apartamento estava escuro. E Daniel decidiu que não queria mais viver. Ele escreveu uma mensagem de despedida no celular, olhou pela última vez para as fotos da mãe e começou a chorar, desesperadamente. Pela primeira vez em anos, ele falou com Deus, mas não foi uma oração bonita, foi um grito. Se o Senhor existe, me ajuda, porque eu não aguento mais. E naquele instante, algo aconteceu. Daniel ouviu uma voz dentro do coração. Não era audível, mas era forte. Clara, ponto real, a voz dizia, eu nunca abandonei você. Ele começou a tremer. O quarto parecia diferente, uma paz inexplicável tomou conta daquele ambiente. E então ele lembrou de um versículo que sua mãe dizia quando era criança. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Daniel caiu de joelhos e chorou como nunca havia chorado antes. Anos de dor, revolta, traumas, tudo veio à tona. Naquela madrugada, ele não viu uma religião, ele encontrou um pai. No dia seguinte, Daniel acordou diferente. Os problemas ainda existiam, as contas ainda estavam lá. Tristeza não desapareceu magicamente, mas havia esperança, e esperança muda tudo. Ele decidiu entrar em uma igreja pela primeira vez em muitos anos, sentou no último banco, de cabeça baixa, sem querer falar com ninguém. E exatamente naquele culto, o pastor leu, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Daniel começou a chorar novamente. Parecia que Deus estava falando diretamente com ele. Depois do culto, uma senhora se aproximou e disse, filho, Deus mandou te dizer que você vai viver. Daniel ficou sem reação, porque ninguém sabia o que ele havia planejado na noite anterior. Ninguém. Mas Deus sabia. Capítulo 5. A transformação. Os meses passaram. Daniel começou a buscar a Deus todos os dias. Leu a Bíblia,
aprendeu a orar, aprendeu a perdoar e, principalmente, aprendeu que Deus não abandona pessoas quebradas. A depressão não desapareceu. Da noite para o dia, houve recaídas, houve lágrimas, houve dias difíceis, mas agora ele não estava sozinho. Toda vez que a tristeza voltava, ele se lembrava: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Daniel começou a ajudar outras pessoas, visitava hospitais, orava por jovens deprimidos, abraçava pessoas que estavam pensando em desistir. O homem que dizia, Deus não existe, agora falava do amor de Deus para todos, porque quem foi alcançado pela graça nunca mais permanece o mesmo. Capítulo 6, o testemunho que emocionou a cidade um dia. Daniel foi convidado para contar seu testemunho em uma igreja. O lugar estava lotado. Quando ele subiu ao altar, ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse: eu vim aqui hoje para dizer que Deus entrou no meu quarto quando eu queria morrer. As pessoas começaram a chorar. Ele contou sobre a depressão, sobre as noites escuras, sobre o vazio, sobre a dor escondida atrás dos sorrisos. Então declarou: se Deus me encontrou no fundo do poço, Ele pode encontrar você também. Naquele dia, muitas pessoas entregaram suas vidas para Jesus, porque testemunhos verdadeiros carregam poder. Talvez hoje você seja como Daniel. Talvez você esteja cansado, ferido, sem forças. Talvez ninguém saiba da batalha que existe dentro da sua mente, mas Deus sabe. E Ele está entrando no seu coração. Agora, a Bíblia diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18, você não está sozinho, existe esperança, existe cura, existe recomeço, Jesus ainda transforma vidas. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários, Deus ainda faz milagres, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez uma pessoa esteja pensando em desistir hoje e Deus queira usar você para salvar essa vida. Se inscreva no canal para mais testemunhos fortes, histórias emocionantes e mensagens que fortalecem a fé. E nunca se esqueça, não existe poço tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar.